que eu não tenho, assim, capacidade de magoar ninguém. Certo. Que eles são empregados. Né, eles são empregados, né? Só que Né? agora Mas precisa só que saber... não ponha na mente que está fazendo coisa errada. O que precisa saber é se esses empregados aí da Prudenco, esses motoristas, mais outro ajudante, se eles estão fazendo isso por conta própria ou alguém da Prudenco está mandando eles virem aqui no balneário fazer isso. Porque não pode. Isso é irregular, é ilegal, né? Além de ser proibido. Quer dizer, o próprio funcionário da Prudenco vem queimar óleo e jogar aqui no terreno, às margens do balneário. Isso não pode, certo? Então, se houver necessidade do senhor dar um depoimento, seja na delegacia, no Ministério Público, qualquer momento. na Prefeitura, o senhor está disposto, né? Estou aqui, ó. Você pode vir aqui me chamar, meu nome é Pedro. O nome do senhor é Pedro de quê, senhor Pedro? Pedro Eugênio. Pedro Eugênio? Tá bom. Aqui é a avenida, né? Avenida João Gomes 40, ao lado Recanto Feliz aqui, ó, na Avenida João Gomes 40, ao lado do terreno onde foi feita a denúncia. Tá bom. Isso. Obrigado, senhor Pedro. Quem montou essas aves foi eu. Certo, olha. Não, há 20 anos aí que o senhor mora aí, né? 20 ou 30? Você vê, ó. Olha o tamanho que tá as aves. Eu mandei dentro de saquinho. E eu garanto a minha barra, para ficar tranquilo. Tá bom. Que qualquer informação que o senhor tiver de anúncio, eu sou em primeiro lugar. Não, veja uma coisa, nós da entidade, a gente precisa de provas, de testemunhas e de depoimentos. Né? E o senhor é uma prova viva, tá bom? O senhor é uma prova que o senhor mora do lado, prova viva, e o senhor é o prejudicado. Assim como nós todos da cidade, somos prejudicados com isso, porque o balneário é da cidade, é de todos. Eu sou mais ainda porque, como ele joga aqui, vai prejudicar meu lado. Vai prejudicar exatamente a propriedade do senhor, porque corre o risco de pegar fogo aí, pega na mata do lado e pega nessas árvores que o senhor tem no terreno do senhor. Exatamente. E pode ir na casa do senhor. O senhor tem filhos aí, não? Não, só eu e Deus. Ah, é? Então, tá vendo? E suponha que pega fogo, o senhor está dormindo, vai lá saber quem pôs fogo? E minhas criações? Então, o senhor tem animais aí dentro também, né? Então, isso é o problema, tá bom? Eu tenho a minha sorte é que eu pus minhas vacas no canto de lá dessa matinha. Certo. Pus uma divisão, que você põe aqui, o peão vem, mata e descarga e leva. Exatamente, esse é o problema. Senhor Pedro, obrigado. Tá, nós vamos passar essas informações para serem apuradas melhor e talvez o senhor possa ser chamado para dar um depoimento para esclarecer isso, tá bom? Eu confirmo. Principalmente deixando claro essa informação que o caminhão da Prudenco é quem vem queimar piche e jogar aqui nesse terreno, tá bom? Com toda certeza, eu sou declarado. Obrigado, senhor Pedro. Sem dúvida e sem medo nenhum. Tá bom. Que eu garanto a palavra de homem. E a CDPEMA está ao lado da luta ambiental para cuidarmos do que é de todos, da sociedade, da cidade geralmente, e do bem comum. Eu já tomei nome porque eu fui proibir jogar lixo. Olha, então, tá vendo? E aí, agora? Arriscado eu tomar um tiro de bobeira, né? Pois é. Mas sendo que a safadeza quem faz é a própria natureza da Prudenco. Olha. Que ele vem e joga esse óleo aqui. O cara vem, você não vai jogar lixo, mas ele vai depender de queimar o lixo que está jogando. Certo, olha, isso é prima. Como o senhor viu esse saco aí, ó. Não tinha isso aqui. Senhor Pedro, olha, veja uma coisa, dá um alerta para o senhor. Assim que o senhor vê, seja o caminhão da Prudenco ou alguma outra pessoa particular jogando lixo aí, ou o caminhão da Prudenco com piche aí. Não, eu já corro e ligo para os homens. O senhor corre e liga para a polícia, é 190. Não dá tempo de ligar para a ONG, para a secretaria, para a prefeitura. É 190, eles vão vir aqui e vão pegar esses caras no flagrante, tá bom? Obrigado, senhor Pedro.